alternativa via YouTube, a plateia que se faz presente e ao senhor candidato Manuelzinho Canafístula. Vamos apresentar as regras da sabatina individual. Nossa sabatina inicia-se no dia de hoje, dia 14, com o candidato do PRB, Manuelzinho Canafístula. Amanhã daremos continuidade com o candidato do PMDB, Marcelo Arcanjo. E na sexta-feira, com a candidata do PCdoB, Edilúcia Arcanjo. As sabatinas terão duração de 40 minutos, podendo se estender até no máximo 1 hora. O dia de participação de cada candidato foi definido conforme sorteio, com a presença de cada representante de cada candidato. As perguntas foram enviadas pelos internautas em formato de vídeo e texto. Pedimos a compreensão a alguns eleitores que enviaram perguntas que não foram selecionadas, pois as mesmas não estavam fora do regulamento, Os candidatos não são obrigados a responder às perguntas dos internautas. Cada candidato tem 10 minutos para responder sobre seu plano de governo e suas propostas. Em seguida, terá 3 minutos para responder às perguntas dos internautas. No final, cada candidato terá 5 minutos para suas considerações finais. Senhor candidato Manuelzinho Canafístula, boa noite. Boa noite. Nós, da AMIRCS, Amigos da Cultura Santanense, gostaríamos de agradecê-lo pela presença na nossa sabatina individual. O senhor tem 10 minutos para apresentar suas propostas de governo e mostrar por que está se candidatando a ocupar a função pública de servidor da população santanense nos próximos 4 anos como prefeito. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes que nesse momento nos assistem através da TV interativa, da AMIRCS. Gostaria de agradecer pela importante oportunidade que nos é dado a AMIRCS. Gostaria de agradecer a Deus, a minha família, agradecer a todos os nossos apoiadores e agradecer também aos nossos eleitores, que inclusive estamos visitando todos os dias na zona urbana e na zona rural de Santana do Acaraú. Eu sou o Manuelzinho Canafístula, sou professor, radialista, jornalista e líder comunitário. Nasci em Santana do Acaraú, morei 14 anos em São Paulo, assumi 2 funções importantes em 2 grandes empresas. Sempre estudei em escola pública. Atualmente faço curso de jornalismo pelas faculdades INTA. Já fui vereador, secretário municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude e também já fui assessor especial do gabinete do prefeito, bem como já fui funcionário público concursado. Eu também já exerci importantes funções no que pertine a serviços comunitários. O trabalho comunitário ele faz parte do meu processo de formação, que durante 21 anos, depois que retornei de São Paulo, procurei me dedicar ao povo santanense e à construção de uma nova história para Santana do Acaraú. A nossa candidatura a prefeito não nasceu agora, é um sonho que eu alimento desde antes de minha vinda de São Paulo a Santana. Em virtude, inclusive, do preparo que tive, já tive mandato na Câmara Municipal por 57 dias como vereador, e isso já foi, inclusive, um dos passos importantes para esse processo de preparação. Sou candidato a prefeito de Santana do Acaraú para que, através do mandato, nós possamos fazer de Santana um lugar de todos. Hoje, o município de Santana do Acaraú carrega consigo charcos, ou seja, problemas que jamais foram vistos em toda a história. Acumularam-se ao longo desses últimos 58 anos problemas e mais problemas relacionados a todas as políticas públicas do município. O nosso plano de governo ele foi centrado, ele foi estudado e gestado a partir de uma análise criteriosa dos últimos 20 anos da efetivação das políticas públicas de Santana do Acaraú. E enquanto secretário municipal, enquanto vereador, enquanto funcionário público, assessor, mas principalmente enquanto conselheiro dos mais diversos conselhos comunitários, atualmente eu integro 7 conselhos, inclusive delegado no Conselhão há 18 anos. E também procurei morar na Baixa Fria durante 3 anos para poder ter uma ideia
de como seria a vida do homem no campo. Então, o nosso plano de governo ele se divide em 10 etapas, né, em 10 eixos que efetivamente irão promover, né, uma verdadeira revolução na administração pública. Nós teremos inicialmente 3 grandes prioridades, entre elas o desenvolvimento econômico, a geração do emprego, trabalho e renda. Nós também teremos a educação, logo em seguida a saúde e saneamento básico, a habitação, segurança pública, drogas, esporte, lazer, cultura, né? Também a questão do homem no campo, o desenvolvimento rural, o meio ambiente, que é um outro fator importantíssimo. Hoje nós enfrentamos graves problemas relacionados à questão do abastecimento da água, e isso também está relacionado à forma como nós tratamos o meio ambiente. Então, é exatamente por isso que o nosso plano de governo ele está acessível já a todas as pessoas, né? Vocês podem acessar através da página do TSE, e nós, inclusive, estaremos reproduzindo esse plano de governo para que ele possa chegar a todas as famílias. Como nós precisamos desenvolver Santana, a nossa prioridade, nós iremos criar uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego, Trabalho e Renda. Essa secretaria é uma secretaria que irá alavancar o desenvolvimento em todos os sentidos, ou seja, para que nós possamos investir na saúde, investir na educação, que serão as outras 2 linhas prioritárias do desenvolvimento, nós precisamos fazer com que Santana produza. E hoje Santana é um município que não produz absolutamente nada, não consegue produzir sequer o suficiente para o consumo interno. Então, a nossa ideia é criarmos um Banco Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Solidário, e será através desse banco que nós iremos, então, captar recursos para investimento nas mais diversas áreas das linhas de desenvolvimento econômico, social e sustentável no município. A geração de emprego e renda também será ponto primordial, porque hoje nós só podemos pensar em liberdade do nosso povo se esse povo tiver efetivamente a condição prévia de poder caminhar com os próprios pés. E hoje nós sabemos, principalmente, que o segmento da juventude é muito afetado no que pertine a essa questão da geração do emprego, do trabalho e da renda. Uma outra linha importante do desenvolvimento é a educação. Não podemos pensar em desenvolvimento em nenhum aspecto sem a educação, a cultura, a ciência e tecnologia. Então, na nossa estrutura, a Secretaria de Educação será também Secretaria de Educação e Tecnologia. Nós iremos, por exemplo, adotar a questão do fardamento escolar. Hoje, os pais precisam comprar o fardamento escolar e nós sabemos que isso é obrigação do poder público. Nós iremos melhorar significativamente o transporte escolar. Hoje, o que nós temos são lata-velhas ambulantes que transportam alunos, colocando em risco, inclusive, a vida dos alunos, a vida do motorista e trazendo sérios problemas, porque não adianta nada nós termos uma grande estrutura ou uma estrutura adequada de educação, termos professores comprometidos, se nós não temos o transporte para levar esses alunos de casa até a escola, e nós temos uma extensão territorial significativa no município. Nós iremos implantar gradativamente o ensino integral. Isso passará a ocorrer ao longo dos próximos 4 anos. Hoje o município não tem essa estrutura ainda suficiente, mas faz parte do nosso plano de governo. Além disso, nós iremos reconhecer os melhores alunos e reconhecer os melhores professores. Na área da saúde, que inclusive saúde hoje é um grande gargalo do município, nós iremos investir na contratação de profissionais da saúde via concurso público. Não se admite ferir de morte o artigo 37 da Constituição Federal, quando se faz contratação de servidor público sem concurso público. Então, na nossa administração, nós não teremos contratação de servidor público, imediatamente será feito um levantamento para avaliar a necessidade do município da contratação desses profissionais. Iremos, principalmente, acolher os pacientes, atendê-los e, efetivamente, colocar em prática uma política pública da saúde preventiva, ou seja, as pessoas vão poder aprender a se alimentar melhor. Afinal de contas, nós somos aquilo que comemos. Outra área importante que acompanha a saúde é o saneamento básico. Está agora sendo feito no município o Plano Municipal de Saneamento Básico, e nós, inclusive, pretendemos fazer convênio novamente com a KfW, que é um banco alemão, para que possamos implantar finalmente, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Santana do Acaraú, que ainda não existe. Nós temos também propostas para a área da habitação.
Hoje, 3.600 famílias santanenses, de acordo com o PLIS, que é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, não tem casa. Dessas, 1.600 são de Taipas, e a comunidade dos Paus Brancos é uma das comunidades que tem o maior número de casas de taipa na zona rural de Santana do Acaraú. E essas casas de taipa serão prioritariamente substituídas. Segurança pública, redução da violência e também redução e prevenção e tratamento para o uso das drogas. Além da questão da segurança pública, que é responsabilidade do Estado, o município pode prover. Nós vamos, por exemplo, criar a Guarda Municipal e aumentar também o efetivo do Pró-Cidadania. Já no que pertine à questão da habilitação popular, nós iremos, através do que o município recebe, ano passado, Santana do Acaraú recebeu R$350 mil somente dos recursos provindos do IPVA. Ou seja, em 4 anos é R$1.400.000, dinheiro suficiente para zerar o déficit de habilitação popular. Desenvolvimento econômico, já falamos, agora tem as desigualdades sociais e também a política da criança, do idoso, do adolescente, que inclusive nós já, no exercício do mandato de vereador, fizemos vários projetos dessa natureza. Mobilidade urbana e rural, nós precisamos caminhar em Santana do Acaraú, nós precisamos ir para a zona rural, com as estradas sinalizadas, com estradas carroçáveis melhor preservadas, nós não temos uma cultura nesse sentido. E também na cultura, eu já fui secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, e essas são áreas que eu já tenho experiência, e durante os 11 meses em que fiquei como secretário do município no ano de 2008, nós realmente investimos pesado nessas 2 importantes áreas do desenvolvimento. Iremos destinar, inclusive, via lei municipal, 2% do orçamento para serem investidos nessa área. Esporte e lazer, nós iremos desmembrar a Secretaria de Esporte da Secretaria de Cultura, para que possamos, então, promover as 2 políticas, da juventude e do esporte, com maior efetividade. A transparência pública e a publicidade serão as nossas prioridades no que pertine aos nossos programas de governo, aos nossos projetos. O município perde muito recursos, né, por falta de projeto e por falta, efetivamente, de uma equipe que possa elaborar isso. Além disso, iremos capacitar e valorizar os nossos servidores públicos. Nós também iremos investir na área do meio ambiente e, com isso, vamos criar a APA de proteção ambiental do Mucuripe e também do Serrote Santana. Quero agradecer a todos os nossos... Muito obrigado. Obrigado, candidato. Agora vamos às perguntas dos internautas e eleitores. Lembrando que o candidato tem 3 minutos para a resposta, ok? Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é do internauta Francisco Arlan de Maria, 29 anos, bairro João Alfredo. Candidato, há várias gestões, o Poder Executivo tem problemas relacionados com o cumprimento de normas referentes aos gastos públicos. Especificamente, a folha de pagamento de servidores que ultrapassa os 54% que exige a lei, e isso se dá, em geral, pelo grande volume de contratados temporários, além de outros fatores. Sendo eleito, Vossa Senhoria irá solucionar esse grave problema? O candidato tem 3 minutos. Boa noite, obrigado pela pergunta. 54% é o que é estabelecido pela Lei da Responsabilidade Fiscal, é a Lei 101 do ano 2000. Os municípios, no Ceará, 68 municípios gastaram além dos 54%, e esse 54% está relacionado exatamente à captação de recursos da receita corrente líquida. E o que é a receita corrente líquida? É tudo que o município recebe de transferências do governo estadual e federal e da captação dos recursos oriundos dos impostos municipais. Então, os municípios, eles não têm um planejamento estratégico, ou seja, eu não posso gastar mais do que arrecado, isso a gente já deve fazer a partir de casa, né? Então, quando os municípios gastam mais que isso na folha de pagamento, primeiro, que não há um planejamento. Segundo, que o município não arrecada. E por isso que nós iremos investir pesado no desenvolvimento econômico para que o município possa produzir e que será através da produção que nós iremos arrecadar, inclusive mais impostos. Não taxar as famílias com impostos, mas os impostos sobre serviços, o IPTU, né, o ITBI, que são os impostos municipais, e também o ICMS. O município pode receber mais ICMS. Hoje, por exemplo, o município de Santana do Acaraú recebe metade do ICMS do município de Morrinhos. Né? Então, efetivamente, como já coloquei no nosso plano de governo, nós não iremos permitir a contratação de servidor público sem concurso público, isso é claro, óbvio e evidente,
Também não iremos ferir de morte a lei de responsabilidade fiscal, porque isso traz, inclusive, crime de responsabilidade, onde o gestor pode perder o mandato, pode ser condenado a até 4 anos de prisão e pode ter os seus bens indisponíveis e sofrer processo de impeachment. Nesse sentido e nesse contexto, a pergunta é muito pertinente. A razão principal de que hoje esses 68 municípios do Ceará cometeram essa ilicitude, tiveram esse problema e continuarão a ter, enquanto não for feito um ajuste fiscal. Ou seja, eu só posso gastar mediante a minha previsão da minha arrecadação. A partir do momento que eu projeto uma despesa superior a isso, eu já estou dando demonstração de que eu não estou preparado para governar Santana. Então, no que pertine a essa questão, nós teremos, inclusive, uma assessoria que hoje não consta dentro do organograma do município, só tem assessoria jurídica, a assessoria especial e falta a assessoria de planejamento. É essa assessoria de planejamento que estará inserida e ligada diretamente à Secretaria de Gestão, que irá dar todo o provimento para que a administração pública possa seguir o seu destino sem cometer o crime de responsabilidade de gastar além do que arrecada. Então, a pergunta feita pelo nosso eleitor do bairro, João Freire de Araújo, da qual gostaria de agradecer a todos que nos assistem nesse momento, mandar um grande abraço. Já estivemos visitando os nossos eleitores desse bairro e temos grande afinidade por ele. Espero ter respondido a pergunta. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Assim como já é de conhecimento de todos os candidatos no regulamento, agora a gente vai fazer uma pergunta de vídeo. Pergunta enviada pelo internauta Pádua Erickson. E o candidato também terá os 3 minutos para responder a pergunta. Só um momento. Boa noite, eu me chamo Pádua Erickson Medeiros Carneiro, mais conhecido como Dezinho. Resido aqui no bairro Rio das Garças. Eu gostaria de saber dos candidatos quais são as suas propostas para o desporto da nossa cidade, sabendo que ele não está sendo priorizado. E eu acredito que fazer o desporto não é só organizar um campeonato ou um torneio, e sim usar como instrumento de cidadania. Boa noite, eu me chamo Pádua Erickson Medeiros Carneiro, mais conhecido como Dezinho. Resido aqui no bairro Rio das Garças. Eu gostaria de saber dos candidatos quais são as suas propostas para o desporto da nossa cidade, sabendo que ele não está sendo priorizado. E eu acredito que fazer o desporto não é só organizar um campeonato ou um torneio, e sim usar como instrumento de cidadania. Boa noite, eu me chamo Pádua Erickson Medeiros Carneiro, mas organizar um campeonato ou um torneio, e sim usar como instrumento de cidadania. O candidato terá 3 minutos a contar de agora. Boa noite, Pádua Erickson, do bairro Gerardo Arcanjo, ou conhecido por Rio das Garças. Sua pergunta é muito importante. Como eu falei em meu pronunciamento inicial, eu fui secretário municipal de Cultura, Desporto, Turismo e Juventude, ou seja, é uma área muito importante hoje. Eu também fui o autor intelectual da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte Amador, como também da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Eu, como prefeito, só poderia investir se nós criarmos o Sistema Municipal de Esporte. E o primeiro passo é desmembrar a Secretaria do Esporte e da Cultura. Então, essa será a nossa prioridade, já entre os primeiros projetos que nós iremos encaminhar, e não teremos dificuldade de montar a estrutura, porque, na verdade, a estrutura já existe, e o que terá de novo é a figura do secretário, que será o ordenador de despesas, será a pessoa que irá coordenar toda a política pública do esporte. E o esporte é a política pública, sem dúvida alguma, que se tem um resultado mais eficiente e com menor investimento. De acordo com o nosso plano de governo, nós iremos deixar também previsto em lei o orçamento de 2% de toda a receita corrente líquida do município. Ou seja, nós teremos 2% do orçamento e, se nós formos avaliar a receita bruta do município, se nós tivermos, por exemplo, 50 milhões de reais por ano, que hoje é o que o município de Santana do Acaraú administra, nós teremos em torno de R$1 milhão para ser investido somente no esporte, mais R$1 milhão na cultura. E fazer esporte, como você mesmo colocou, não é só realizar campeonatos. O esporte ele pode ser uma política pública intersetorializada com outras políticas do município, entre elas a política da educação, a política da saúde, porque esporte é saúde, esporte é educação, esporte é lazer,
Enfim, o esporte faz parte da nossa vida. Nós só podemos pensar em qualidade de vida se tivermos uma política do esporte efetiva. Então, nós temos aí muitas novidades, principalmente as mais diferentes modalidades esportivas. Nós não podemos pensar o esporte somente restrito ao futebol. Nós temos o handebol, nós temos o vôlei, o basquete, nós temos as atividades das ginásticas olímpicas e assim sucessivamente. Ou seja, a partir do momento que nós desmembrarmos a secretaria, nós vamos criar o Sistema Municipal do Esporte, nós vamos efetivar o Conselho Municipal do Esporte, que já era para existir desde o ano de 2005, que é o ano em que a lei foi criada, e inclusive foi uma lei que nós colhemos a assinatura de 5% do eleitorado do município de Santana do Acaraú. Nós vamos, inclusive, receber mais investimentos do Ministério do Esporte. Inclusive, já estive em Brasília 8 vezes e entre as minhas idas a Brasília, as 3 quadras que hoje estão sendo construídas no município de Santana do Acaraú, Parapuí, Retiro e a Praça da Liberdade, são espaços esportivos e fomos nós que conseguimos a liberação desses recursos em dezembro do ano passado. Obrigado, candidato. Agora vamos para a terceira pergunta, que é do internauta e eleitor. Gil Vasconcelos, 25 anos, Rua Doutor José Mendes, bairro Centro, Santana do Acaraú. Candidato, é sábio que alguns dos principais fatores de desenvolvimento de uma cidade são a geração de empregos e o aumento de renda do cidadão. A falta de políticas públicas voltadas para esses fatores acaba fazendo com que aumente o índice de pobreza na cidade. Sabendo que o índice de pobreza em Santana do Acaraú é alto e a única fonte de geração de emprego da cidade, a única geração de emprego que a cidade tem, é a prefeitura, queria saber qual sua proposta concreta de aumentar a geração de empregos em Santana e como essa proposta se viabilizaria e onde se buscaria recursos para que se concretize essas propostas, para que o cidadão não necessite mais da prefeitura para ter um emprego. O candidato tem 3 minutos. Boa noite, Gil, meu amigo, inclusive, filho do Dr. Chagas Vasconcelos. É um prazer poder responder a sua pergunta. Realmente, Santana do Acaraú tem um alto índice de desemprego, né? Só do Bolsa Família no ano de 2014, o município atendeu 5.450 famílias. O governo federal mandou para Santana, nesse ano, 12 milhões de reais. Nós iremos criar 7 cooperativas. Nós acreditamos que o desenvolvimento, e eu já coloquei isso, nós iremos criar um banco municipal de fomento do desenvolvimento econômico. Esse banco é uma ideia que já existiu também no ano de 2005, mas que infelizmente naufragou. Ele será um banco municipal de uma moeda social, por isso que ele se chama Banco Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Solidário de Santana do Acaraú. A captação de recursos serão as mais diversas fontes já existentes no Brasil, através do próprio governo estadual ou federal, através de seus programas específicos de investimento nas mais diversas áreas e linhas do desenvolvimento, e nós iremos criar essas 7 cooperativas. É tanto que elas estão no nosso plano de governo como prioridades. A cooperativa da palha da carnaúba, a cooperativa da fabricação de calçados, roupas, tênis, ternos, bolas. A cidade de Massapê já fabricou bolas, Santana nunca teve essa oportunidade. Nós iremos criar também a cooperativa agrícola de Santana do Acaraú. Até do lixo nós vamos gerar riqueza. Hoje, o lixo em Santana do Acaraú e na maioria dos municípios do mundo, hoje o lixo é um problema sério e grave da humanidade. Nós vamos fazer desse problema uma solução e uma geração de renda. Por exemplo, 1 quilo de latinha de cerveja, que é a latinha chamada, né, porque tem a lata de ferro e tem a lata de alumínio. Então, o quilo da lata de alumínio é vendido. Tem um senhor no Jericó que ele compra, o senhor Manuel compra 1 quilo de lata por R$1. Imagine vocês se todas as latas que estão jogadas no meio ambiente fossem recolhidas e recicladas. Quanto nós teríamos de renda? Nós iremos também criar a cooperativa dos transportes alternativos de Santana do Acaraú. Iremos incentivar a criação da cooperativa dos trabalhadores da construção civil e iremos incentivar, né, a cooperativa relacionada a essas atividades, porque essas 7 cooperativas são elas que serão a base para o desenvolvimento
econômico, social e solidário de Santana do Acaraú. E outro detalhe, nós também iremos incentivar a produção agrícola através, por exemplo, de sementes que serão importadas de Israel. O município de Santana, como todo o Nordeste, tem muita fonte de água que a gente vai atrás, através de poços profundos, e de repente descobre que essa água é salobra. Em Israel, cultivam uva no deserto com água salobra. Por que não podemos cultivar uva nas terras férteis de Santana do Acaraú com a mesma água salobra? Falta vontade política, que o restante nós podemos conseguir. Obrigado, Gil. Um abraço. Obrigado, candidato. Agora vamos à nossa segunda pergunta de vídeo, candidato. Sempre lembrando que você tem 3 minutos para responder as perguntas. Essa pergunta é do internauta e eleitor Messeu Rodrigues. Messeu Rodrigues, sou estudante. Pode contar agora. Messeu Rodrigues, sou estudante de Direito. Sou residente aqui em Santana do Acaraú. Minha pergunta vai para o candidato Manuelzinho Canafista. Manuel, sabemos da dificuldade que um gestor tem de governar, sendo muitas das vezes refém de vereadores que geralmente prestam um papel de comerciantes do voto, onde tem como moeda de troca o favor. Como você, Manuel, que nos traz uma novidade na política, como vem falando nas suas campanhas, fará para quebrar com este modelo arcaico e esse sistema e trazer uma verdadeira mudança para o nosso município? Verdadeira mudança para o nosso município. Momento, candidato. Você terá os 3 minutos a contar de agora. Boa noite, Messeu. Obrigado por sua pergunta e muito pertinente e importante. Primeiro, esclarecer que o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário são os 3 poderes que compõem o sistema de governo utilizado atualmente em nosso país. Ou seja, eu como prefeito terei as minhas atribuições e responsabilidade na execução da política pública do município de Santana do Acaraú, em todos os mais variados segmentos, que os vereadores também têm as suas prerrogativas e têm as suas atribuições. E é importante esclarecer quais são essas atribuições. Uma delas é a atribuição administrativa, ou seja, os trabalhos internos e a sua relação com os poderes existentes. A outra, que é uma das mais importantes, que é a atribuição fiscalizadora. Ou seja, os vereadores são os olhos da população. É tanto que a palavra veriar vem do grego veriar, que quer dizer vigiar, zelar, cuidar. Vereador é um zelador, é um cuidador, é a pessoa que deve cuidar, estar de olhos abertos, sem pestanejar, sobre o dinheiro público, sobre o patrimônio. Ou seja, todos os problemas que nós temos hoje em Santana do Acaraú é porque nós temos uma Câmara de Vereadores ineficiente. Ou seja, eles recebem R$5.000 por mês e são ineficientes na execução de suas responsabilidades. E uma delas é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, saber se esses recursos estão sendo aplicados corretamente, mas saber principalmente se a aplicação desses recursos está promovendo a eficiência no serviço público. O serviço público em Santana do Acaraú e em todas as outras cidades brasileiras que não têm uma Câmara funcionando a contento, são a mesma realidade. E eficiência está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que é o LIMP. A outra função dos vereadores é elaborar leis importantes, leis que vão contribuir com a melhoria da qualidade de vida do município de Santana do Acaraú. E nós vamos rever todas as nossas leis, principalmente a Lei Orgânica do município, que foi aprovada em 1990 e até hoje não sofreu quase nada de alteração. As alterações que sofreram foram para atender interesses de quem efetivamente promoveu essa alteração, essa mudança. A elaboração de leis, nós teremos que rever todas essas leis, inclusive regulamentar. A maioria das leis de Santana do Acaraú foram sequer regulamentadas. E a outra, que é a função julgadora, ou seja, se o prefeito cometer ato de improbidade administrativa, cabe à Câmara abrir uma comissão parlamentar de inquérito quando é requerida por um vereador e abrir uma comissão processante quando é requerida através de uma pessoa comum. Quebrar isso, Messeu, é muito fácil e é muito simples. Geralmente os prefeitos precisam ter maioria na Câmara, né? Os prefeitos que precisam ter maioria na Câmara são aqueles que já estão predispostos a fazer mau uso do cargo que ocupam. Portanto, como eu não tenho essa predisposição e sou candidato ficha limpa, será muito fácil quebrar esse tipo de comportamento. Muito obrigado, candidato. Por favor, contenham-se. Obrigado, candidato, Manuelzinho Canafístula. Agora vamos fazer um intervalo de 5
minutinhos, né? Um intervalo breve, e em seguida voltaremos com o segundo bloco e último de perguntas ao candidato do PRB, candidato a prefeito de Santana, no Acaraú, do PRB, Manelzinho Canafístula. Obrigado. Voltamos agora com o segundo bloco de perguntas com o candidato Manelzinho Canafístula, do PRB. A pergunta inicial do segundo bloco é do internauta João Micael Carvalho Ferreira, 26 anos,
Rua João Arcanjo de Maria, número 451, bairro Centro. Candidato, você como futuro gestor conhece o plano diretor de nosso município. E que medidas podem ser tomadas para conter o crescimento desordenado do nosso município? O candidato tem 3 minutos a contar de agora. João Micael Carvalho, muito obrigado por sua pergunta, morador do centro da cidade. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que participou ativamente da elaboração e constituição e até a aprovação do nosso plano diretor. Ele foi aprovado no ano de 2007, agora em 2017, completará 10 anos. E o nosso plano diretor é a segunda lei mais importante do município de Santana do Acaraú, ficando atrás apenas da lei orgânica. Essa questão do crescimento desordenado do município, a gente consegue visualizar isso em todos os municípios, em todas as cidades, na verdade, né? Brasileiras, principalmente as grandes cidades, porque não houve um planejamento urbano, né? Nós só podemos pensar em melhorar a mobilidade urbana quando nós olhamos para o planejamento urbano. Então, Santana é uma cidade também que não houve esse planejamento urbano. Se você vai no Jericó, você encontra vias públicas onde não há possibilidade de passar um carro e uma moto junto, né? Então, isso é falta de planejamento urbano. E nós, no nosso plano de governo, nós temos a intenção de contratar, inclusive, os universitários, e eu sou universitário, meu vice-prefeito é universitário, Renato Pereira, e nós vamos, por exemplo, aproveitar esses universitários e, a partir do 4º semestre, eles poderão prestar serviço através de um estágio remunerado ao município de Santana do Acaraú, e nós iremos, inclusive, aproveitar todos esses universitários que fazem faculdade no INTA de arquitetura e urbanismo, né? São esses estudantes, quando se tornarem, inclusive, futuros arquitetos e urbanistas, que irão auxiliar o município no reordenamento urbano de Santana do Acaraú. Os próximos bairros, que inclusive estão crescendo, nós temos aí o Pedregal 2, nós temos o João Alfredo 2, nós temos o Marapatá 2, né, que são bairros que estão crescendo constantemente, mas eles estão crescendo com um outro grave problema social, que é o desordenamento urbano. Então, para pensar também em desenvolvimento, nós temos que pensar no ordenamento urbano. E Santana do Acaraú não tem isso. Nós iremos participar agora, inclusive, da reformulação do plano diretor, a gente já está completando 10 anos, e além disso, dessa questão, aproveitando o ensejo, no nosso plano de governo está contemplado, por exemplo, a construção de uma rodoviária. Santana do Acaraú é vergonhoso, né? É uma cidade pequena, mas que também não tem rodoviária, nunca teve. As rodoviárias de Santana são duas, é o posto Galvino e o posto Famol, né? Então, a partir do momento em que nós construirmos uma rodoviária, já vai ser um primeiro passo que nós estaremos dando para, a partir daí, começar a refazer o ordenamento urbano do município, do município da cidade de Santana do Acaraú. Obrigado, candidato. Agora vamos para a nossa terceira pergunta de vídeo, da internauta Carmelita Santos. Lembrando que o candidato tem 3 minutos para responder a pergunta. Eu me chamo Carmelita, tenho 45 anos, moro no bairro Pedregal 1. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês têm em mente, as melhorias da saúde do nosso município. Saúde do nosso município. O candidato tem 3 minutos para responder a partir de contar de agora. Boa noite, Carmelita Santos. Carmelita é agente comunitária de saúde, mora no bairro do Pedregal. Na área da saúde, Carmelita, que é uma área importante, nós iremos melhorar a vida dos agentes de saúde. Vocês irão trabalhar com tecnologia, não vão mais fazer aquele monte de anotações que vocês fazem com lápis, naquele monte de papel que passam muitas vezes a noite toda trabalhando para poder municiar o trabalho de vocês de informação. Vocês irão trabalhar com um computador portátil, terão, claro, um curso de computação nessa área, que alguns de vocês não sabem ainda lidar com a tecnologia, não só vocês, professores também ainda não sabem. E vocês, por exemplo, quando chegarem na casa das famílias, vocês irão provar ao município, provar
à Secretaria de Saúde do Estado e ao Ministério da Saúde, por exemplo, com a captação da impressão digital da família. Então, esse já será um primeiro passo, ou seja, na hora que chegarem na casa das pessoas e colocarem a impressão digital, todas as informações daquela família já serão atualizadas imediatamente junto ao Ministério da Saúde. Mas uma das nossas prioridades, como nós já colocamos inicialmente na nossa participação, será a contratação de profissionais via concurso público. O município precisa de muitos profissionais na área da saúde e é uma área cara, a área da saúde é cara, né? Então, hoje, os investimentos que existem no município nós iremos manter, no entanto, nós não iremos permitir, por exemplo, que o paciente seja desrespeitado. Eu mesmo já fui desrespeitado no Hospital de Santana, e não faz muito tempo não, faz pouco tempo. Eu estive lá para uma consulta médica às 2 horas da tarde e o médico estava repousando lá no horário de repouso dele, não tinha nenhum paciente para ser atendido, como também eu já cheguei uma vez ao hospital precisando de medicamento, e o medicamento é uma ampola que deve existir no hospital, que é bezetacil. E eu, como muitos outros, fui obrigado, porque eu não uso a rede privada, eu não uso rede particular, eu não tenho Unimed. Para mim ser prefeito, eu vou, durante os 4 anos de mandato, usar o Hospital de Santana do Acaraú. E se a minha filha morasse em Santana, ela ia estudar na rede pública de ensino, ela iria ser transportada nos transportes de Santana do Acaraú. Então, na área da saúde não será diferente. Os pacientes serão acolhidos com um sorriso de uma ponta à outra. Os servidores receberão capacitação, receberão reciclagem, nós iremos melhorar o salário. Outro detalhe importante do servidor, ninguém vai ganhar menos que o salário mínimo como salário base, que hoje, inclusive, estão perdendo em torno de R$ 135 só no que pertine ao anuênio. Isso é crime. Então, nesse sentido, nós iremos criar também, equipar um micro-ônibus que vai criar o Médicos do Lar. É um micro-ônibus equipado que vai atender, inclusive, fazendo um levantamento, principalmente dos casos, né, de saúde que vão requerer um atendimento mais próximo da população, principalmente na zona rural. Muito obrigado, Carmelita. Obrigado, candidato. Próxima pergunta. Assim como consta, candidato, no regulamento, a AMIRCS, Amigos da Cultura Santanense, que está promovendo esse momento, também tem o direito de fazer a pergunta a cada candidato. E a nossa pergunta para Vossa Excelência será essa. Candidato, cultura é uma política de imensa importância para a identidade de um povo e uma estratégia de inclusão e de formação de cidadãos. Nesse contexto, que estratégias e programas o candidato pretende desenvolver? O candidato tem 3 minutos a contar de agora. Obrigado, Luan Alex. A pergunta é muito pertinente. Como eu já disse anteriormente, desenvolvimento não existe sem educação, cultura, ciência e tecnologia. Como eu já fui secretário de Cultura do município, tive um privilégio. Nós criamos a Secretaria de Cultura, que era uma secretaria que não existia. Então, a partir dessa experiência de criação da Secretaria de Cultura, nós, por exemplo, reabrimos a Biblioteca Pública Municipal em 5 ambientes, e haviam 6 meses que ela estava fechada. E conseguimos levar 1.000 crianças e adolescentes para a Biblioteca Pública de Santana do Acaraú. E o que aconteceu com a Biblioteca Pública de Santana hoje? Basta ir lá na rua Mateus Mendes, que todo mundo pode comprovar. Nós criamos oficialmente a banda de música Padre Araquém, que há 115 anos existia, mas oficialmente ela não existia por lei, né? Então, no nosso plano de governo, que inclusive eu estou com ele em mãos, o primeiro passo é desmembrar essa secretaria e deixá-la funcionando Secretaria de Cultura, Turismo e Mobilização Social. E também nós iremos criar o Sistema Municipal de Financiamento da Cultura. Eu não posso investir em cultura se eu não tiver um Sistema Municipal de Cultura funcionando. O Conselho Municipal de Cultura, desde 2005, não é nem de 2008, quando a secretaria foi criada, é desde 2005, quando foi aprovada a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Existe a lei e sequer o Conselho até hoje foi efetivado. E, além disso, nós iremos destinar 2% do orçamento. A educação é 25%, saúde 15%, 10% na assistência social e também, claro, na cultura nós iremos destinar, em conjunto com o esporte, 2% do orçamento. A partir do momento em que nós iremos criar esse sistema municipal,
é a primeira estratégia, é uma ação estratégica, é uma ação de planejamento para que toda a política pública de cultura seja efetivada. Inclusive a Mix, né, que é uma importante iniciativa dos jovens de Santana do Acaraú, já houveram outras iniciativas dessa natureza, precisam de incentivo. Por exemplo, o teatro aqui, quando precisa fazer a Paixão de Cristo, tem que estar com o pires na mão, tentando conseguir captar algum recurso do município para poder viabilizar esse espetáculo, que é um dos maiores espetáculos do mundo. E, inclusive, esse ano nem teve a Paixão de Cristo por falta de apoio e de incentivo. A Secretaria de Cultura hoje está fechada. Ela ficou fechada por falta de energia. Então, nós não podemos conceber algo no qual nós fomos e tivemos o privilégio e a oportunidade de criar, e hoje saber que a Casa de Cultura está sem energia. Além disso, amigos da Mix, nós vamos precisar da ajuda de vocês. A cultura não será feita pelo gestor, não será feita pelo prefeito e nem pelo secretário, mas por todos que amam a cultura em Santana do Acaraú. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, candidato. Eu falo em nome de todos que compõem a Mix, amigos da cultura de Santanense. Agora vamos para a nossa última pergunta. Ela vem do internauta Claudemir Douglas dos Santos, bairro Retiro, Santana do Acaraú. Candidato, o Brasil enfrenta uma crescente onda de violência e o Ceará tem apresentado péssimos resultados, tendo em vista, que no ano de 2000 eram assassinados 9,4 pessoas por 100 mil habitantes. Em 2014, passamos para 42,9 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Apesar da segurança pública ser prioridade e responsabilidade do Estado, o que o senhor pretende fazer para conter o aumento da violência em nosso município? O candidato tem 3 minutos a contar de agora. Claudemir Douglas, estudante de Arquitetura e Urbanismo do INTA, morador do Retiro, jovem, que quer fazer de Santana um lugar melhor para se viver junto com todos. Douglas, o artigo 144 da Constituição Federal diz que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. A nossa responsabilidade enquanto cidadãos é contribuirmos efetivamente com os nossos impostos. Então, nós temos a obrigação de cobrar do Estado a efetivação da política pública, da segurança pública. No entanto, nós também podemos fazer a nossa parte. E, como prefeito, a primeira medida será gerar emprego, trabalho e renda. A violência, a insegurança, ela é mantida pelo desemprego. Quanto mais elevado o índice de desemprego numa cidade, no município, mais alto será também a violência, porque os jovens e o restante da população que não tem o que fazer o dia todo, ou vai caminhar para os caminhos das drogas, ou vai caminhar para o caminho dos furtos. Hoje, a violência em Santana se resume em duas: ou é problema de droga, ou é problema de furto, roubo, assalto. Eu fui vítima. Em setembro de 2014, 2 garotos invadiram minha casa, renderam a mim e a meu irmão e trouxeram para nós, né, um constrangimento. Eu fiquei quase um mês com aquela cena repetindo na cabeça. Só quem sofreu esse tipo de coisa sabe, né? E a nossa política será essa. Primeiro, investir na geração de emprego, trabalho e renda, porque quem trabalha não vai ter tempo para pensar besteira e nem vai ter possibilidade ou alternativa de querer roubar aquilo que os outros trabalharam para ter. E, segundo, nós podemos fazer sim. Nós vamos criar, por exemplo, um sistema de monitoramento, nós vamos criar a Guarda Civil Municipal, e a criação da Guarda Civil se fará necessária, porque nós vamos precisar ordenar o trânsito de Santana do Acaraú. Muitas pessoas reclamam, né, que a Polícia Rodoviária Estadual invade a cidade de Santana, e eles estão certos. Isso, na verdade, é uma obrigação do governo do Estado, porque o município não tem a regulamentação do trânsito. Então, nos municípios, nas cidades onde o trânsito não é regulamentado, é a Polícia Rodoviária que tem que atuar. De certo que nós não concordamos com a forma dessa atuação, né? Mas que é permitido por lei, é. E é exatamente por isso que nós vamos criar sistema de monitoramento, nós vamos retomar, né, o Pró-Cidadania, que nós participamos, inclusive, da vinda do Pró-Cidadania para Santana do Acaraú, e hoje o Pró-Cidadania não está funcionando. Além disso, no nosso plano de governo, aqui está a questão do que pertence a essa política pública, né, contemplado, e vocês poderão acompanhar isso mais de perto. 3 minutos, Douglas, é insuficiente para que nós possamos responder. No entanto,
nós vamos precisar contar principalmente do apoio e da colaboração da população. Eu fui, inclusive, presidente do CCDS, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Muito obrigado. Obrigado, candidato. O candidato terá agora 5 minutos para suas considerações finais, a contar a partir de agora. Boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer ao Arlan, ao Padua Erickson, ao Gil, ao Messeu, ao Micael, a Carmelita, a Amix e o Douglas. Queremos também agradecer às 7 pessoas que nos acompanharam nessa noite, ao Bob, a Gracinha, ao Joel, a Lucina, meu vice-prefeito Renato, ao meu irmão Ataíde, a minha amiga Ana Maria. Agradecer à equipe da Amix, dar um beijo nos meus pais que estão nesse momento me ouvindo lá na minha casa, no Alto da Liberdade, mamãe Maria Canafístula, papai Manuel Rosa. Agradecer aos demais que nos ajudam nessa campanha, não é fácil. Eu sou candidato a prefeito de Santana do Acaraú, mas eu sou um candidato que não tem uma estrutura gigante, como os demais candidatos. Nós temos 12 pessoas na nossa equipe, nós não temos dinheiro sequer para o Santinho. Enfim, nós estamos aceitando as doações, e estamos recebendo algumas doações, e queremos também agradecer essas pessoas amigas que estão fazendo doações para a nossa campanha. Nós também estamos enfrentando, a nossa candidatura é uma candidatura de coragem. E coragem não é a ausência de medo, mas coragem é a capacidade que temos de vencer nossos próprios medos, nossas adversidades, e dizer não ao sistema imundo, hediondo e perverso, que mata dia após dia o sonho do povo santanense de ser livre das amarras de um sistema político que impera há 58 anos. E é exatamente para quem tem coragem de fazer a diferença que nós somos candidato a prefeito de Santana do Acaraú, sim. Inclusive hoje, se as eleições fossem hoje, eu seria o único candidato apto e deferido a ser votado nas eleições. Os 2 colegas, que são meus amigos, espero que consigam resolver seus problemas com a Justiça Eleitoral. Uma candidatura está deferida com recurso e a outra candidatura está indeferida com recurso. Eu confesso para vocês que eu não gostaria de disputar a Prefeitura de Santana sozinho, mas eu quero disputar exatamente com vocês. Inclusive, estou preparado já para o debate do dia 21. Espero que a Edilúcia Arcanjo e o Marcelo Arcanjo estejam do meu lado, ou, independente do lado em que eu esteja dos dois, e que nós possamos responder a todas as perguntas, os questionamentos, dos nossos eleitores. E, inclusive, também estejam preparados para as perguntas que nós já preparamos para o dia 21. Quero aproveitar também e convidar a todos, para o nosso comício. Nós só iremos fazer um único comício em Santana do Acaraú, que será no dia 25, a partir das 8 horas da noite, lá na Praça da Liberdade. Não podia ser outro lugar. É a Praça da Liberdade que foi o palco da minha infância. Santana do Acaraú é o palco da realização dos meus sonhos e é o cenário dos meus dias, do presente e os meus dias do futuro. Reforço novamente que me preparei durante 20 anos para ser prefeito de Santana do Acaraú. Portanto, eu não quero o cargo de prefeito por vaidade, por status ou por qualquer outro motivo. Quem me conhece sabe que eu sou desprendido das coisas materiais. Há 21 anos me dedico de corpo, alma e espírito para fazer de Santana um lugar melhor para todos nós. Um lugar melhor, inclusive, para as futuras gerações. Eu não quero mais, nas nossas visitas, eu particularmente não quero, e a nossa equipe não queremos, mais ver pessoas chorando e lamentando que Santana é uma cuia emborcada, ou seja, emborcaram Santana e até agora não conseguiram desemborcar. Mas nós estamos convocando os eleitores, são 25.177 eleitores em Santana do Acaraú, com uma população de 29.975 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2010, e nós não podemos permitir que Santana continue refém de quê? Refém de uma escolha mal sucedida. Portanto, escolher prefeito não é você ir no guarda-roupa e escolher uma roupa bonita como essa que eu estou vestindo. Escolher prefeito requer critérios rigorosos, e são esses critérios rigorosos que nós gostaríamos que os nossos eleitores fizessem. Em nenhum momento nós estamos desmerecendo a história de nenhum dos nossos amigos que estão concorrendo junto comigo. Manauzinho Canafístula não tem adversários. Nós temos amigos que concorrem ao cargo de prefeito junto comigo. Mesmo porque a eleição ela acaba no dia 2 de outubro. Dia 3, todos nós voltamos à nossa vida normal. Eu, inclusive, tive que suspender até a minha faculdade no INTA, por enquanto, que é o 7º semestre do meu curso de jornalismo.
né? Tanto eu quanto meu vice-prefeito, olha a oportunidade também, né? Nós temos um vice-prefeito jovem, ele tem 23 anos de idade, é assistente social, faz faculdade de sociologia, já me disse que vai se especializar em ciências políticas, mora na comunidade do Equitóis e é líder comunitário. Juntos faremos de Santana um lugar melhor. Madre Teresa de Calcutá, o que faça é uma gota d'água no meio de oceano, sem ela o oceano será menor. Muito obrigado, boa noite a todos. Bem, obrigado, candidato. Candidato, a Mirks, Amigos da Cultura Santanense, agradece mais uma vez sua disponibilidade em participar desta sabatina individual. Também agradecemos aos internautas que nos acompanharam. Amanhã convidamos a todos para acompanhar a sabatina individual do candidato Marcelo Arcanjo, do PMDB 15. No mais, queremos agradecer a todos aqui presentes, ao candidato novamente, muito obrigado, Manelzinho. A realização desse momento muito importante para Santana do Acaraú. Então, a gente aqui agradece a todos aqui e convidamos também, reforçamos para o dia 21 o debate, onde vai ter aqui os 3 candidatos à Prefeitura de Santana do Acaraú. Obrigado e boa noite.